estou eu aqui dando risada à toa, porque se tivesse uma câmera que ficasse aqui gravando tudo, e se eu publicasse isso, seria mais risada do que informativo. Eu perdi, sei lá, acho que perdi já 1 hora numa gravação anterior. Gravei bem legal, do jeito que eu queria. E quando eu fui ver, nem tava gravando nada. Às vezes vou até olhar ali e ver se tá mesmo. E aí quando eu olhei, falei, poxa, não gravei nada. Justo hoje. Hoje que tá um pouco menos barulho, domingo, dia das crianças. Apesar que tem uma carreta, não sei se é aquelas carretas furacão, o que que é. Mas tem uma carreta tocando música de criança já fazem horas. Espero que não saia no vídeo, mas enfim. Ontem também tava, não tinha condições. Ontem tinha muito aspirador de pó. Quem mora em prédio sabe que chegou o final de semana que deveria ser descanso, o pessoal aproveita para limpar, né? Gente que trabalha não tem muito tempo. Mas para quem grava conteúdo é sempre um desafio. Então deixei para gravar hoje e vamos ver se dá certo, não sai tanto barulho. Até outro vídeo eu tava gravando, eu não lembro qual que era. Eu senti uma energia e depois eu senti a batida na parede. Não sei se eu tava incomodando o vizinho de cima, mas acabou. Essa vibração acabou desconectando e tive que parar o vídeo assim, meio do nada. Ficou até estranho, mas a gente está sujeito a isso, né? Barulho externo e desejar, peço perdão se tiver algum barulho ou não. Eu até entendo o vizinho de cima, se ele ficou incomodado com isso ou fica, não sei. Não conheço ele. Né? Eu acho que é um vizinho novo, não sei. Mas eu entendo porque alguns anos atrás eu tinha essa mentalidade de ficar incomodado com o barulho exterior, incomodado com o barulho das pessoas, porque sempre tem alguém com som alto, sempre tem alguém fazendo algum tipo de barulho, e essas coisas me incomodavam bastante. Eu queria ficar na minha paz, no meu sossego, e não conseguia. E eu demorei anos para perceber que não é o fator externo, não são as pessoas. O problema estava comigo, né? Estava dentro de mim. A humanidade, as pessoas, é só um reflexo que está dentro de mim, né? Então eu precisava olhar um pouco para esse caos interno e apaziguar isso, né? Trazer harmonia para dentro. E eu demorei anos para isso, né? Para perceber que tudo isso daqui é tudo uma ilusão, tudo um plano arquitetado para tirar a gente do nosso equilíbrio. Então a gente precisa ver isso com muito amor, muita calma. Eu levei anos, né, para conseguir melhorar um pouco, para entender tudo isso. Por mais que seja muito óbvio, né, quando a gente fala para uma pessoa isso, ela não consegue entender aquilo, porque ela não está naquele momento, ela não está apta àquilo. Mas quando a gente começa a buscar, pode ser que a gente chegue nesse momento e essa simples informação tão óbvia, ela se torna uma cura. Então por isso que é importante a gente sempre tá lendo algum livrinho, vendo algum vídeo, alguma coisa, porque às vezes a gente está naquele momento próprio para aquele tipo de cura e aquela informação que era tão óbvia, ela se torna uma cura. Então é isso que acontece comigo, que acontece com todo mundo. É por isso que surgiu também o curso básico, essa série sobre Cosmo e Matéria, para que a gente possa adentro, falar um pouco sobre tudo. Né? Eu não gosto muito de falar essa parte cósmica, porque não sei, para mim acho que não agrega muito, não para o nosso evolutivo. Mas eu sei que tem muita gente curiosa, né? Então né, a gente vai falar um pouco sobre essa parte cósmica, já que foi liberada. Então a gente vai diversificar, né? Cósmico e matéria, entre um e o outro. Mas vamos ver se dá certo eu gravar aqui sem muito barulho. Então a gente começou no vídeo anterior falando um pouco sobre a síntese planetária. E a ideia desse vídeo é fazer uma extensão do curso básico. O curso básico a gente falou um pouco sobre o início. A gente não se estendeu muito, então a ideia desse vídeo é estender um pouquinho mais, falar um pouco,
colocar um pouco mais de detalhe, informação, porque eu sei, assim como eu, muita gente tem essa busca, né, pela curiosidade em saber como foi, por mais que a gente não vai ter uma informação exata do que realmente aconteceu, essa verdade absoluta, a gente nunca vai ter ela em mãos, mas se a gente pegar várias informações, a gente vai conseguir perceber um padrão, um plano que aconteceu ali. Então, é isso que a gente vai acabar comentando aqui. E para quem viu o vídeo anterior, acho que já entendeu que para tudo que vai ter um início, para tudo que vai ser criado, tem um plano atrelado a isso. E aqui para a Terra não foi diferente, né? Então, teve um plano muito antes do início da Terra, entre seres confederados, anciões, arquitetos, enfim, seres que a gente não faz a mínima ideia, e eles fazem todo esse plano para que tudo possa acontecer no nível mais elevado possível. Por mais que a gente não consiga ver isso aqui, né, porque dentro do caos, dentro da bagunça, a gente não consegue ver as coisas bonitas no planeta. Muito menos coisas elevadas, né, como é o caso desse plano. Então, são coisas que a gente já deveria saber também, né? Que não existe só o planeta, não existe só a vida na Terra, não existe só o ser humano no universo. Na verdade, o ser humano, ele já tem existência em constelações como Órion, Andrômeda. E falando um pouco sobre constelações, né? Andrômeda provavelmente vai se fundir com a nossa Via Láctea num futuro muito distante. E o mais legal é que a própria ciência já está prevendo isso, ainda não tem a confirmação, tanto a ciência como a parte espiritual. Isso ainda não é certo, porque tem planetas densos envolvidos, e quando tem planeta denso envolvido no plano, todo planeta denso não traz uma certeza. É sempre uma incerteza se aquele plano vai dar certo ou não. É por isso que eles criam várias realidades paralelas para que alguma realidade dê certo. Então, no momento, a gente está numa realidade laboratório, que é uma das, e esperamos que dê tudo certo. É por isso que você está nesse momento, por isso que você resolveu vir para cá na sua data de nascimento. Então, a gente vem para cá tentar resgatar um pedacinho dos nossos fragmentos e tentar ajudar algumas pessoas. Pelo menos esse é o plano de algumas pessoas, nem todas, né? Quando a gente entra nesse lamaçal material, é complicado tentar despertar nossa alma e entender um pedacinho desse plano que é elaborado aqui e que a gente chama de propósito. Então, a ideia desse planeta é basicamente isso. E se a gente pudesse, falando um pouco de ciência do planeta, se a gente pudesse voltar, fazer um movimento retroativo de 4 bilhões de anos atrás, que é a idade do planeta Terra, do qual a gente não tem nenhuma noção de quanto equivale isso. Às vezes a gente vê pessoas que vivem até 100, 110, eu acho que chegaram até 120 já, e a gente vê isso como algo tão impossível, né? Tão longe, tão distante. Imagine bilhões de anos. Então, se a gente pudesse fazer esse movimento retroativo e voltar lá no início, provavelmente a gente veria um planeta sem vida, porque naquele momento não tinha uma consciência planetária que habitasse ainda o corpo físico que é o planeta. Então, a primeira coisa é buscar esse ser cósmico que habita o planeta, que possa habitar, né, que esteja apto a habitar o planeta e que possa fazer parte desse plano, onde vários seres confederados, anciões, mestres, seres em níveis e dimensões mais elevadas, pudesse fazer um plano para essa morada, que é o nosso planetinha Terra. E para toda morada, todo planeta, é sempre a mesma intenção, né? É criar uma morada, um lugar onde se possa permitir e abrigar uma diversidade de consciências, a fim de experienciar uma vida material em níveis mais densos, ou uma vida etérica em níveis mais elevados, em níveis mais sutis, como ocorre em outros planetas. Vênus, Júpiter, são todos elevados, e a Terra e mais outros planetas são de baixa densidade. Tridimensional são poucos, são raros.
Então essa consciência planetária que habitou o nosso planeta físico, na Terra, ou também conhecido pela teosofia como Logos planetário, é sempre associada a um ser cósmico que habita e dá ânimo ao planeta, né? E ele que vai ser o início de tudo. É como se fosse a nossa alma dando a possibilidade de uma vida material no corpo físico. Então esse ser cósmico ele também faz parte do plano, que é associado aqui ao planeta Terra, e essa consciência, esse ser que vai conceber, sustentar e vai dirigir esse plano evolutivo na Terra. Esse plano também nasce através do Logos, que é uma outra palavra usada para conceber o mesmo ser, a mesma consciência, também vista na Bíblia, essa palavra. E a primeira manifestação que foi implantada na Terra, acho que todo mundo sabe, né? Aquela sequência mineral, vegetal e animal. Então, a primeira manifestação que teve aqui na Terra foi o reino mineral, né, trazendo padrões vibracionais etéricos, que seriam a base de toda a evolução do planeta. Assim como a casa nossa, a nossa casa tem aqueles alicerces, né, de concreto, que por coincidência também é mineral, que fazem a base da nossa casinha. Então, o reino mineral também vai ser essa base da nossa casinha aqui na Terra. E pode soar até um pouco estranho nesse fato, mas nada foi criado aqui, né? Tudo foi copiado, né? E no sentido literal mesmo. Então, por exemplo, essa vida mineral, esse reino mineral e vários outros elementos que foram inseridos aqui na Terra, eles não foram criados aqui na Terra, eles foram introduzidos aqui na Terra. Então, na sua maioria, eles vieram de Órion, né? Então, e uma outra coisa engraçada nessa parte de cópia, até às vezes eu brinco nas minhas conversas com o Criador, que Deus não é muito criativo, né? Tá só ali no Ctrl+C, Ctrl+V, só copiando e colando. Mas outro fato que já foi confirmado é que todo mundo tem pelo menos 3 clones aqui na Terra. O termo mais usado que a gente usa é sósia. Mas todo mundo tem 3 pessoas idênticas em graus e percentuais, chegando até 100% idêntico, espalhado pelo mundo. Eu acho que pode até chegar até 7, mas 3 é com certeza que tem. Então, se você não tinha essa informação, existem 3 pessoas iguais a você espalhadas pelo mundo, idênticas, às vezes até 100% idênticas, que estão por aí vivenciando uma outra vida, talvez até em sexo oposto, mas idêntico a você. Então, para que esses seres mais sutis pudessem adentrar aqui nessa densidade material, tridimensional, pudessem vir para esse planeta, né, sair de esferas mais elevadas e vir para uma esfera mais densa, né, foi necessário usar vamos dizer assim, termo mais humano, para que a gente possa entender. Eles usaram uma técnica como se fosse holografia, acho que é o termo mais compreensível, como se fosse uma holografia. É algo que permitiu que eles mantivessem as características do próprio ser e também permitiu ainda que eles não sofressem nenhum mal, né? Não fizessem nada em relação a isso, sobre essa experiência. Então, essa tecnologia que a gente não tem conhecimento, mas vamos colocar aqui como holografia, que seria mais fácil de entender, ela permitiu sair de onde eles estavam e permitiu criar um reflexo, alguma coisa que eles pudessem vir aqui no nosso planeta para ajudar todo esse plano, o início todo. Então, foi através dessa tecnologia que eles puderam vir aqui, estar aqui, né, bem no comecinho, bem no início, sem oferecer nenhum tipo de risco. E isso, pensando aqui, isso remete muito àquele filme do Avatar, não sei se todo mundo viu, só que ali é o modelo inverso, né? Ali o ser humano ali entra numa cápsula e passa a habitar um corpo não humano, numa realidade não humana, e ali ele pode experienciar, fazer o que ele quiser. Eu não sei se quando o Avatar morre, se oferece algum risco para o humano, acho que não. Acho que é o inverso. Então, dessa forma, através dessa tecnologia, que a gente vai usar aqui o holograma como exemplo para ficar compreensível, então, através desses hologramas, esses seres puderam estar aqui e puderam inserir elementos no planeta, e também isso também aconteceu através da panspermia.
Panspermia é um movimento natural onde objetos, detritos vêm do espaço, do universo e acaba caindo aqui no planeta. E dessa forma eles conseguem introduzir, no caso eles começaram com o reino mineral e introduziram outros fatores e eles colocavam aquilo ali. Então, vamos pegar aqui como exemplo, eles colocavam o reino mineral, introduziam o reino mineral e voltava daqui milhares, milhões de anos para ver como que a atmosfera, como que o planeta reagiria àquilo. Porque quando eles colocavam os minerais, principalmente o cristal estava totalmente desarmônico, então ele não vibrava numa vibração que eles queriam. Então, eles demoraram, lógico, a gente não vai ter essa dimensão de tempo, mas demorou-se muito tempo para que o cristal pudesse vibrar numa frequência que eles queriam. E quando os cristais já estavam harmonizados aqui na Terra, aí sim foi o sinal do que eles precisavam, que eles poderiam já avançar com o plano. Então o próximo passo foi introduzir uma vida vegetal, que é o reino vegetal. E o Logos planetário, através dos Devas, é o reino dévico, talvez a gente fale em outro momento, mas por hora a gente não vai comentar muito para não ficar extenso o vídeo. Então o Logos planetário, através dos Devas, eles iniciaram essa implantação, né, das formas arquetípicas vegetais aqui no plano etérico da Terra. O reino vegetal ele vem com um pouco diferente do mineral, né? Ele vem com um plano de sustentação da vida, então trazendo consigo um grupo alma. Tanto o reino mineral como o vegetal não são almas individualizadas ainda, são um grupo alma, ou seja, né, consciências em modelo grupal para essa finalidade. E os elementos desse reino vegetal, eles vieram das Pleiades, né, que transmite, se a gente for pegar o conceitual das Pleiades, a Pleiade transmite a energia da nutrição. Então, o reino vegetal, ele trouxe essa energia da nutrição. Então, existe também, como se fosse, como posso falar, como se fosse um acordo, um combinado, que o reino vegetal, ele seria o sustento do planeta Terra. Ele que traria nutrição, alimento. Então, enquanto o Orion representava a estrutura, o reino vegetal representa o coração que pulsa no planeta, né, que dá vida, que alimenta, convertendo toda a luz solar em energia, através da fotossíntese, para que a vida no planeta possa existir. Eu lembro até falando nisso, eu lembro de um momento onde essas coisas acontecem tudo involuntário, eu não tenho controle sobre isso. Mas eu lembro de um momento que eu conectei com esse reino vegetal e eu pude sentir toda a dor, né, que aquele reino transmitiu naquele momento. É como se ele estivesse passando para mim toda a dor através das queimadas, porque essa época do ano, pelo menos aqui na região de São Paulo, tem muita queimada. Às vezes intencional, às vezes não, mas todos os reinos sofrem com isso. E eles transmitiram justamente isso, né? Muita dor através das queimadas, da destruição, da superexploração dos recursos naturais. A gente vê muito isso, né? Muita árvore sendo cortada porque a pessoa não quer sujar o quintal, muita árvore sendo cortada para construir pasto para gado. E quanto mais se reduz o número de árvore, de inseto, mais o planeta ele vai sofrendo com isso, né? E isso daí impacta também a nossa vida. Mas parece tão óbvio isso, mas numa outra vertente, parece que o ser humano não está muito preocupado com essas coisas. Não está preocupado com amanhã. Está preocupado com hoje, né? De fazer dinheiro, enriquecer, não importa se é extrair o cristal da terra, se é destruir toda a floresta amazônica para construir condomínio, prédio, pouco importa. Né? Parece que não tem muita importância para isso. Mas cada vez mais a gente vê diminuição de árvores, de insetos. E aos poucos parece que o ser humano está destruindo tudo, né? Tudo que era belo, bonito. Parece que a gente não está dando muita importância. Infelizmente.
E por causa disso, o planeta acaba tendo comportamentos, ao nosso olhar, como posso colocar para não ficar tão ruim, não sei. Mas conforme o ser humano não vai compreendendo esse plano, o planeta ele tem que fazer alguma coisa para que as coisas possam ocorrer. Porque o planeta também tem um plano evolutivo para ele, para a consciência dele, assim como a gente. Mas seguindo a sequência cronológica, a gente já falou do mineral, vegetal e o próximo reino, assim que o vegetal já está estabelecido também, a gente parte para o reino animal, que também vive dentro de uma alma-grupo, assim como o mineral, o vegetal, os animais também estão numa alma-grupal, ainda não individualizado. Os principais animais que foram introduzidos, foram trazidos de fora para cá e concordaram, né, obviamente, ajudar o planeta nesse momento. Eles vieram de Sírios, especificamente os cetáceos. Cetáceo é golfinho, baleia. E os grandes felinos seriam os leões. Então, esses seres trazidos para cá, eles trouxeram consigo uma vibração muito sutil o planeta, né? Eles representam uma ponte entre a alma grupal e a consciência individualizada, que somos nós, que seria o próximo estágio. E por último veio, né, o grande ser absoluto, né, o superior, aquele que veio para destruir tudo, né? Acho que essa é a palavra mais adequada, né? Ao invés de experienciar na harmonia, na paz, a gente parece que está andando no sentido contrário da evolução. Algumas pessoas falam, a própria ciência fala, né? Acho que nessa questão de a gente ser o topo da cadeia, da evolução, tudo, mas enfim. E a próxima evolução desses animaizinhos, aí sim, seria a gente, né? Mas o que ocorre na consciência humana é que ela sim, ela emergiu dos grupos dos animais, né? Dos animais mais evoluídos. Então, quando o animal, por exemplo, vamos pegar um exemplo, quando o animal já está num estágio que ele percebe que ele já está pronto, que ele está apto ao processo de individualização, ele já recebeu uma confirmação disso de algum ser que está ali acompanhando toda a evolução. Então, quando ele percebe que está apto, já tá no processo ali de sair de uma alma grupal para uma alma individualizada, esse processo não ocorre aqui na Terra. Então, esse animalzinho, ele desencarna, ele morre, ele vai ter algum momento em outros planetas, ele passa por uma transição em outras moradas, como se fosse uma instrução, uma preparação, alguma coisa assim, porque já foi dito, né, acho que vocês já entenderam que cada planeta, cada morada tem uma só função específica. Então esse animalzinho, ele terá uma vida, né, ou um momento transitório em outro lugar, em outro planeta, para que durante esse processo de individualização, de preparo, sair daquela consciência grupal e ir para uma consciência egóica, possa acontecer. Então, acontece tudo isso fora do planeta, em outro lugar que a gente ainda não tem essa informação, e aí sim, num outro momento, ele pode ter uma vida humana. E espero que ele não tenha nenhuma lembrança dessa vida animal, né? Porque como o ser humano trata os animais é uma coisa, né, surreal. É uma outra dor que eu espero não conectar com isso para saber. Né? Então, esse animalzinho, se ele quiser seguir essa evolução, essa verticalização, em algum momento ele pode voltar nesse planeta ou em outro planeta e ter uma vida humana, uma vida material. Se assim ele quiser. Todo mundo tem um consenso no plano evolutivo e nas experiências. Né? E nesse plano a gente já falou que a gente não tem a mínima ideia, né? Muito menos o plano da alma. A gente não sabe, muita gente não sabe o que está fazendo nessa vida. Mas esse caminho da interiorização, esse caminho que está sendo proposto em vários vídeos, espero trazer vocês para esse caminho para dentro, onde vocês possam, em algum momento, tocar a alma e entender um pouco qual que é o nosso papel aqui na Terra. Mas isso daí a gente vai esclarecendo
de vídeo em vídeo, vai trazendo alguma informação, e às vezes a gente pega e ouve alguma informação, e aquela informação pode ser até um processo de cura. Então, por isso é importante, sair um pouco do vídeo aqui, desculpa, mas é importante a gente ler algum livrinho no sentido espiritual, sai um pouco da religião. Pega um livrinho qualquer, não essas coisas de lei da atração, prosperidade. Não mexe com isso, não. Se vocês entenderem bem o curso básico, ele te dá tudo isso. Mas quando você chega nesse entendimento, você vê que não tem valor nenhum. Mas essa é uma outra conversa. Mas voltando, é importante a gente ler um livro, assistir vídeos, porque às vezes tem algumas informações que dá algumas, como se fosse flash de informação, como se houvesse uma identificação que aquilo está servindo para gente. E quando a gente entende isso em níveis mais profundos, é como se fosse uma cura, né? Mas voltando aqui, desculpa ter saído um pouco do tema, mas voltando aqui, então o ser humano ele não foi criado aqui na Terra, né, como a gente já falou. Já existiam seres humanos em outros planetas, em outras estrelas, constelações, em níveis mais elevados. E quando começaram a encarnar consciências nesses moldes humanos aqui na Terra, tiveram vários voluntários. Foram menos de 100, acho que foram 86, alguma coisa assim, algo próximo de 100. Mas como ainda estava muito no início, né, muito cru, eles entravam no processo encarnacional e já logo voltavam. Porque o modelo ainda não estava perfeito, não estava apropriado e totalmente adaptado à vida terrena. E isso daí também, a ciência explica um pouco, mas para a ciência a gente veio a evolução do macaco, que não tem sentido nenhum isso. Até hoje nenhum macaco fala, no máximo anda em pé. Mas se a gente pudesse dar um salto de milhões e milhões de anos, o macaco ainda seria macaco. O que aconteceu, o que acontece nos planetas é assim. Eles fazem toda essa manipulação de introdução de todos os elementos, né? No caso da Terra. Vamos pegar como exemplo a Terra. Só uma coceirinha aqui, desculpa. Então, no caso da Terra, depois que implantou tudo, que estava tudo pronto, eles começam a observar os animais que são introduzidos. Porque o animal que vai trazer uma visão melhor, se o planeta está realmente adaptável. E aí eles trabalham em cima do protótipo do animal mais propício, vamos dizer assim, ao plano. Então, por isso que a nossa genética está muito semelhante à do macaco. Porque eles usaram o protótipo do macaco para fazer o plano humano. Então, eles pegaram o DNA ali do peixinho, alteraram tudo, foram alterando. E se vocês olharem a parte da ciência que fala sobre isso, vocês vão ver salto de evolução humana que a ciência não explica muito bem. Fica uma lacuna ali, meio vago. Fica meio assim, né? Mas como que saiu de uma espécie tal e foi para outra, assim, de uma hora para outra? Como que isso aconteceu? Então a ciência não entra nesses detalhes, né? Fica meio esquisito. Então, mas falando num viés mais espiritual, o que aconteceu foi isso. Eles viram que o macaco estava mais apto a esse trabalho, assim como répteis estavam mais aptos em outros planetas. E cada planeta tem um tipo de espécie. É por isso também que naquela parte do Egito você vê seres com cabeça de animais. É como se fossem representações de onde eles vieram. Mas isso a ciência não vai confirmar nunca, né? Talvez nunca. Ou talvez quando a gente unir a ciência com o espiritual, pode ser que sim. Não sei se isso vai acontecer nessa raça ou na próxima, mas esperamos que isso aconteça em algum momento. Então esses seres que foram os voluntários ali, esses caras sim foram corajosos, né? Porque imagina, o negócio ali todo imperfeito, todo distorcido, esquisito. Você entrava, eu acho que esse pessoal sofreu pra caramba, né? Imagina. Se hoje a gente fala que a vida é difícil, imagina lá atrás, então, credo. Ainda bem que tem, essa parte é a parte boa de não lembrar da vida passada, porque acho que a gente já passou cada sufoco que minha nossa. Então esses voluntários, eles começaram esse processo encarnacional, testando até
até que o protótipo tivesse realmente apto, né? E foram eles a primeira raça raiz, vieram desses voluntários. Eles que foram a consciência, eles trouxeram a consciência elevada, né, para cá, para o nosso corpinho humano, como se estivesse trazendo uma semente de uma autoconsciência humana mais elevada. E nesse momento talvez seja retratada essa queda, né, de seres mais evoluídos para uma densificação mais material, não sei. Talvez aqui a gente possa fazer aquela associação, né, com a queda dos anjos, ou a descida dos Anunnakis, essa coisa que a gente vê, dependendo da filosofia, a religião, o tema, cada um explica de um jeito. Mas outra coisa engraçada, ó, se a gente pegar essa palavra Anunnaki, a tradução do Anunnaki são seres que vieram do céu. Mas aí a gente não para pensar, né? Tudo que veio do céu é isso. Isso também é bíblico. Por exemplo, o anjo veio do céu. Poderia ser o Anunnaki. Outros seres que estão ali na Bíblia também vieram do céu. Também poderia ser Anunnaki. Extraterrestre também. Extraterrestre é o que está fora do planeta Terra. Quem está fora é extraterrestre. Um astronauta, quando ele está fora do planeta, é um extraterrestre. Então, tem coisas assim que parecem óbvias, mas a gente não aceita aquilo como verdade. Mas, vamos seguindo aqui. Agora, em relação a esses saltos da evolução humana, né, que foi comentado, que a ciência não consegue explicar muito bem, isso também é outra coisa estranha. Mas a gente vai seguindo entre meias verdades. Então, faz mais sentido a gente pensar que sim, né, houve fatores externos que aceleraram esse processo nosso, né, do humano, podendo até, não sei se todo mundo acredita nessa possibilidade de alteração do DNA, né, já que a maior parte do nosso DNA ainda é desconhecido. Eles falam, se não me engano, acho que é o termo lixo, DNA lixo, mas o fato é que é desconhecido, ninguém entende. O que pode ser coisas que vieram de fora, mas talvez em algum momento alguém consiga definir isso dentro da ciência. Outra coisa que veio de fora também são os conhecimentos básicos, né? Astrologia, agricultura, arquitetura, isso daí tudo veio desses instrutores, né? dos voluntários, que naquele tempo eles eram considerados como deuses. Na verdade, se a gente olhar o passado nosso, ainda até hoje, né? Infelizmente até hoje, quando o ser humano vê algum ser um pouquinho mais inteligente, com um pouco mais de consciência, a gente ainda sustenta aquele hábito de venerar o ser, né? Colocar a pessoa em pedestais, né? Isso é totalmente errado. Dependente de quem seja, o mais coerente, o mais sábio, é a gente tratar como um irmão mais velho, sempre no sentido de igualdade, no sentido de união com relação ao Pai Celestial. E esse processo na descida, né, na matéria, nesses seres voluntários, de consciência com mais experiência, digamos, né, os nossos irmãos mais velhos, esse processo de lá para cá é muito associado, eu acho que é mais forma da gente entender isso, para encerrar aqui o vídeo, por isso que eu não gosto muito dessa parte de cosmos, porque às vezes ela é muito complexa para quem está começando. Então, para quem está começando a pegar esse tema, talvez seja meio surreal, né? Se você não está acreditando nada disso, não tem problema nenhum. Eu também te entendo, porque, sei lá, 20 anos atrás eu não aceitaria isso, mas conforme a gente vai lendo o livro, assistindo o vídeo, a gente vai abrindo a nossa mente para outras possibilidades. Mas fazendo uma analogia para que esse tema possa ficar mais claro, essa descida do céu à terra, é mais fácil a gente associar com a nossa energia elétrica. Sabemos que nesse mundo espiritual tudo é energia, literalmente tudo é energia. E se a gente observar um pouco a nossa energia elétrica, no momento, desde a fonte até a chegada da energia nas nossas casas, esse processo, assim, é muito semelhante com a descida dessas consciências até aqui no nível material. Então, a energia elétrica, se a gente olhar, ela vem de uma fonte geradora da energia. Pode ser uma hidroelétrica, pode ser
um outro tipo de fonte de energia. Hoje tem energia solar, né? Então aqui, essa fonte de energia, a gente pode associar ela como o criador, o absoluto. Depois dessa fonte de energia, essa energia ela passa por torres. Eu não sei se vocês já viram essas torres de alta transmissão. Geralmente fica perto de rodovia. São estruturas metálicas bem grandes, assim, parece um robozinho com perna, assim. Essa estrutura metálica a gente pode associar ela como mônada ou espírito. Isso daí, de novo, não se atente a termos, a gente vai falando sobre isso mais para frente. Essa energia que sai da torre, ela vai para uma subestação. Essa subestação, ela pega a energia de alta tensão e transforma em baixa. Aqui a gente pode colocar a alma, que seria o intermediário entre o espírito e a personalidade. E por último, não menos importante, essa energia ela é distribuída para nossas casinhas. E aqui a gente pode inserir a personalidade como sendo a nossa casinha. Então a personalidade ela pega essa energia que vem até a nossa casa e alimenta nossos corpos mentais, emocionais, físico, etérico. Então essa seria a analogia mais simples de entender essa descida entre o céu e a matéria. Acho que essa é a forma mais fácil de entender. Então, só voltando um pouquinho, a gente tem um fator gerador de energia, que a gente pode associar a Deus, o Criador, porque de fato o Criador ele tem uma conexão com toda a criação, como se fosse um fiozinho de energia. É ele que sustenta e que dá ânimo e dá um impulso, né, elétrico, de luz para tudo. Então, essa fonte de energia gera energia, obviamente. Dessa fonte de energia, ele vai para a torre de transmissão, que seria a nossa alma. Essa torre leva energia para a subestação, que seria a nossa alma. Essa subestação diminui a intensidade dessa luz, dessa energia, e manda para nossas casinhas, que seria a nossa personalidade. Então essa é a forma mais simplista de entender essa descida do céu à matéria. E espero que vocês tenham entendido pelo menos o final. Mas não se preocupe, a gente vai conversando de forma mais simples possível nos próximos vídeos. E eu percebi agora que tem muito barulho externo, espero que não saia isso no vídeo, mas vou tentar suprir um pouco esse incômodo e espero ver vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.